Olá, hoje nós vamos falar sobre a nossa quarta ferida, a ferida de traição. Essa ferida ela acontece na primeira infância quando a criança sente que ela não pode confiar, nas pessoas que ela ama, sempre no ciclo mais íntimo, pai, mãe, tios, avós, irmãos. A partir desse momento, quando a criança sente que ela não pode confiar, ela desenvolve um controle absurdo sobre tudo que acontece à sua volta. Ela está sempre no estado de vigilância. Como que essa ferida se forma na prática? Na prática, é uma situação como o pai chega para a criança e diz: eu vou ali e já volto. Esse pai sai para uma viagem de trabalho, ele fica 15 dias fora. Essa criança sente que ela não pode confiar. Nasceu ali a ferida de traição. A mãe precisa ir ao mercado, mas a criança não quer deixar a mãe sair. A mãe entrega para a avó, brinca um pouquinho e diz: eu não vou sair não. A criança se distrai, a mãe sai. Pronto, novamente temos a ferida de traição formada. E como que isso acarreta na nossa vida? Nós desenvolvemos a máscara do controlador. A partir deste momento, dessa ferida formada, nós vamos querer controlar tudo e todos à nossa volta. Como que isso interfere, então, na minha vida financeira? Se eu sou controladora, isso parece muito bom. Não, não é. Na parte do trabalho, por exemplo, ela vai interferir nos seus relacionamentos interpessoais dentro da empresa. Você não vai confiar em ninguém. E se você não confia no seu colega de trabalho, você se sobrecarrega querendo fazer tudo sozinho. E aí você tem uma chance muito maior de cometer erros. Apesar de parecer que esse controle é bom, na verdade você já está se traindo, porque ao não confiar num colega para dividir o trabalho, você não dá conta, as coisas saem do controle e você acaba perdendo o emprego. Como empresário, como isso atinge nas finanças de um empresário? Ele não contrata as pessoas para fazer serviços básicos, como pagar contas e receber o dinheiro da sua empresa, porque ele tem medo de perder o controle e ser roubado. Com isso, ele fica sobrecarregado e a empresa nunca progride. Uma pessoa que tem uma certa quantia em dinheiro, ela não consegue investir porque ela não confia, ela sempre tem uma desconfiança, então ela vai deixar aquele dinheiro lá na poupança, aquele dinheiro nunca vai crescer. Tudo isso ela automaticamente já está se traindo financeiramente, porque ela não consegue evoluir, ela não consegue progredir, ela não consegue ir para o mais. Na parte dos nossos relacionamentos, nós vamos controlar redes sociais, nós vamos controlar conversas de WhatsApp, nós vamos controlar o horário que a pessoa sai e o que ela chega, porque nós vamos ter medo de ser traídos. Mas na verdade, esse controle absurdo sobre a pessoa vai levar ela a nos trair, porque tudo que eu rejeito cresce, e na ferida de traição, esta máxima sempre vai funcionar. Aquilo que eu rejeito cresce. Se eu rejeito a traição e eu controlo, eu atraio a traição. Ai, Priscila, você vai falar desse negócio de lei da atração? Não, isso é um fato, porque uma pessoa, ninguém consegue suportar ser controlado. E é nesse controle absurdo que muitas vezes, sobrecarregada, a outra pessoa acaba traindo. Então, na parte do nosso corpo, ela opera no controle absurdo do que eu como. Então, por exemplo, eu só como massa. Por que eu só como massa? É um controle. Eu vou sempre comer massa. E automaticamente eu tô me traindo. Porque se eu quero emagrecer, eu não vou emagrecer comendo massa. Eu tenho sempre que comer um chocolate após o almoço. Isso é controle. Não parece, mas é. Então eu tô sempre me sabotando diante dessa ferida da traição. Um exemplo também que ocorre é se a criança presencia a traição dos pais, um dos dois. Isso vai trazer mais latente ainda essa ferida de traição. E aí essa ferida vai passar a controlar a sua vida. E o que acontece? Quando eu tenho a ferida de traição, muitas vezes eu me torno um traidor. Na parte do corpo, roupas vulgares,
A pessoa que tem a ferida de traição, principalmente vinda de presenciar a traição de um dos pais, ela vai usar roupas muito vulgares. Ela vai estar sempre em lugar de se colocar numa traição. Priscila, mas meu corpo, minhas regras. Ok, seu corpo, suas regras. Mas isso é um fator que constata, né, a ferida de traição. Porque eu não preciso me vestir vulgarmente para ter no meu corpo as minhas regras. E não tem nada a ver sobre abuso ou a pessoa invadir o seu espaço. Tem a ver com quando eu faço isso, eu estou me colocando já próximo a uma traição. Então, a ferida de traição, ela desencadeia nas nossas vidas um controle excessivo, né? E não é sobre controle é bom, é excessivo, né? Eu passo a ter um controle excessivo. Se não tiver ali a marmita que eu faço com aqueles ingredientes, eu não como. Isso é uma traição com o meu corpo, porque se eu tô com fome, eu tô num lugar onde eu não tenho acesso àquela marmita que eu julgo que é a certa para mim, eu tenho que comer algo que substitua aquilo, mas que permita que meu corpo seja alimentado, né? Com o meu parceiro, se eu não dou espaço para que ele tenha a liberdade de jogar um futebol com os amigos, eu estou tendo um controle excessivo sobre ele. E automaticamente eu tô jogando ele para fora da minha relação. Então, as dores da ferida de traição, as emoções que elas desencadeiam, quando nós não enxergamos e não passamos a minimizar esses efeitos, a tendência é estarmos sempre sozinhos, ou gordos ou magros demais, com pouco dinheiro ou trabalhando excessivamente. Então, hoje, que você tenha a clareza, se em algum lugar aí da sua vida, essa feridinha tá te fazendo ter um controle excessivo e não se permitindo a viver. Quem vive num controle excessivo, vive menos, né? Porque se eu controlo tudo o que acontece, aquela mãe, né, que fica atrás da criança, se ela pegou um doce naquela festa infantil, como que a gente vai impedir uma criança de comer um doce numa festa infantil? Então, ou eu não vou, ou eu fico feito maluca atrás da criança, ou eu simplesmente respiro e deixo ela viver. Não vai ser o docinho da festa infantil que vai mudar a vida do meu filho, mas esse controle excessivo sobre ele talvez mude. Então, investigue as suas emoções. No nosso chá, veja se essa ferida está operando na sua vida. Já já eu jogo lá no grupo Atividade do Dia. Obrigada!